Olá pessoal, um bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse momento inicialmente para falar sobre o livro de Ray Edmondson, que é Filosofia e Princípios da Arquivística Audiovisual. E nós podemos perceber que a obra de Edmondson ela cumpre um papel importante no Brasil, pois a área de preservação audiovisual era carente de publicações em português. E com isso a BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, optou por esse texto para iniciar suas publicações. O objetivo é assentar as bases de uma reflexão específica para um campo subestimado do ponto de vista teórico. O livro ele é dividido em 7 capítulos: introdução, fundamentos, definição e terminologia, arquivos audiovisuais, preservação, características, conceitos, princípios de gestão e ética, além de conclusão. Então, nós podemos perceber que ao longo dos séculos, né, a arquivística audiovisual ela era trabalhada de uma maneira empírica, de uma forma empírica, e também se baseando em outras disciplinas, seguindo tradicionalmente uma divisão por produção ou por mídia. E o teórico australiano ele vem debater justamente e afirmar que a arquivística audiovisual é uma profissão de direito próprio, ou seja, ela tem a sua interdisciplinaridade, mas ela tem que se afirmar como uma área única. Tem os seus profissionais que, né, ali estão trabalhando em diversas áreas, mas ela tem que se afirmar, ela é afirmada como uma área de direito próprio, diferentemente da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia. Então, nós vemos que ele deixa bem claro essa questão da definição da profissão como de direito próprio, como nós vamos perceber aqui no slide. E também ele vai definir o conceito de arquivo audiovisual, que é uma organização ou um departamento de uma organização cuja missão eventualmente consiste em facilitar o acesso a uma coleção de documentos audiovisuais e ao patrimônio audiovisual, mediante atividades de reunião, gestão, conservação e promoção. Ou seja, então, diferentemente de uma biblioteca que também pode realizar atividades do arquivo audiovisual, pode ter lá no seu setor documentos que sejam audiovisuais, mas não pode ser considerado um arquivo audiovisual, uma biblioteca, até porque ela não cumpre essa função, não tem todas essas atividades que são realizadas por um arquivo audiovisual. Então ele define justamente isso, para que se seja considerado um arquivo audiovisual, ele precisa cumprir todas essas etapas, essas 4 etapas de reunião, de gestão, de conservação e de acesso. Então ele define, deixa claro muito bem isso, também como um conceito também de obra individual. Ele vai dizer que em termos de catalogação, né, a biblioteca que ela cataloga ali o livro como seu objeto individual e assim nesse sentido no arquivo audiovisual também nós vamos ver que é parecido a forma ali de catalogação. Nesse sentido, elas estão ali próximas, né? E o, ao longo do livro, ele vai tratando também sobre questões relacionadas à obsolescência técnica, né? Um fantasma que ronda a área e também a questão do acesso, a preservação e o acesso, né? As formas como se também preservar e também se fornecer também o acesso a esses documentos. E também nós vimos que todo esse aparato, toda essa teoria que ele deixa para nós tem como objetivo, né, fazer com que
os arquivistas ele tomem essa responsabilidade, né? Ele possa realmente agir como cidadão, como com ética da sua profissão, né? Já que essa realidade ela é parecida em todo mundo, como ele diz, né? Já que há um conflito ali entre a preservação e a destruição da memória. Então, ali nesse meio, o arquivista ele tem que agir, né, como profissional, ali capacitado como uma pessoa com ética e ali também sendo um cidadão para poder preservar a memória, né, para agir com sabedoria, para que a memória institucional, a memória coletiva, ela seja preservada, né? E aí nós podemos assim chegar ao ponto de que cada vez mais a área ela venha a se desenvolver, né? Cada vez mais tenha assim uma visibilidade, principalmente no Brasil, e haja esse crescimento, né? Em prol dos arquivos audiovisuais. Então é isso. Eu acredito que esse foi o meu entendimento e ao longo mais nós iremos comentar sobre os subtemas que tratam também o livro. Obrigado. Olá, meu nome é Pedro Ivo, sou doutorando em musicologia pelo programa de pós-graduação em música da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para apresentar, junto com os meus colegas, Franklin, Sueli, Joséane, Nancy, Leise e Leandro, virtualmente, uma resenha falada e comentada sobre o livro Filosofia e Princípios da Arquivística Audiovisual, do autor Ray Edmondson, originalmente publicado em 1998, com sua segunda versão revista e ampliada em 2004, e traduzido para o português por Carlos Roberto de Souza, no ano de 2013. Para isso, após a leitura na íntegra do documento, dividimos os capítulos para uma explanação mais organizada, com discussões ao final. Tudo isso será registrado num arquivo audiovisual digital disponível publicamente na internet, visando garantir dois princípios importantes da arquivística audiovisual: a preservação do documento e o seu acesso. Edmondson nos coloca a questão da identidade de um arquivo audiovisual e seus profissionais, pensando em uma teoria e filosofia da área. Sua publicação foi a primeira nesse sentido. Utilizou seus estudos e experiências na área, tanto na Austrália, seu país de origem, onde atuou como arquivista audiovisual, quanto em participações em congressos, cursos e cargos nas federações internacionais, responsáveis por unificar a área de arquivos audiovisuais. O livro é uma referência na área de preservação audiovisual e visa estabelecer conceitos e definições para uma área até então desprovida de reflexão teórica. Ele está dividido em 8 capítulos: introdução, fundamentos, definições e terminologias, arquivos audiovisuais, preservação, princípios de gestão, ética e a conclusão final. A cada capítulo lido, pode-se perceber como a arquivística audiovisual se consolidou de modo empírico, baseando-se em outras disciplinas, sendo, portanto, um campo cujo conhecimento é construído de modo interdisciplinar. Na introdução, o autor relata que os arquivistas audiovisuais, assim como outros profissionais de coleta e conservação, exercem um tipo particular de poder sobre a sobrevivência, o acesso e a interpretação da memória cultural do mundo. Eles devem compreender as teorias, os princípios, os postulados e realidades que influenciam o seu trabalho. O propósito do texto de Edmondson é teorizar para explorar e entender a profissão do arquivista audiovisual. O autor nos coloca, então, duas hipóteses. Arquivistas audiovisuais precisam entender e refletir sobre os fundamentos filosóficos da sua profissão para exercer seus poderes com mais responsabilidade. 2. Arquivistas audiovisuais devem estar abertos à discussão e ao debate em defesa de seus princípios e práticas. Ações arbitrárias e inconsistentes baseadas em intuições não verificadas e em políticas caprichosas
não garante a confiabilidade, previsibilidade e seriedade do arquivo. Na década de 1990, iniciou uma preocupação para o desenvolvimento de uma base teórica para a profissão audiovisual por diversos motivos. Primeiro, a importância da mídia audiovisual como parte integrante da memória do mundo, carência de uma identidade e do reconhecimento da profissão, uma síntese teórica definindo valores, éticas e princípios. Terceiro, a falta de padrões e de cursos de treinamento formal. Quarto, o rápido avanço tecnológico. Em 1993, surge a Rede sobre a Filosofia dos Arquivos Audiovisuais, a ARATU. Hoje, a arquivística audiovisual é uma profissão com um círculo mais amplo, que enfrenta tarefas mais complexas, com novas e crescentes necessidades colocadas pela época e pelas circunstâncias. Existe hoje um esforço no desenvolvimento de políticas, orientações e na organização de diferentes modalidades de oficinas e seminários. Entretanto, os custos elevados e a pouca disponibilidade de profissionais qualificados são dificuldades. Nos últimos anos, a arquivística audiovisual começou a emergir como disciplina acadêmica, havendo uma exigência de graduação formal. Existe também um crescimento exponencial da literatura específica, manuais práticos, estudos de caso, teses, etc. Mesmo com o crescimento da área, ainda não é suficientemente reconhecida pelos governos ou autoridades reguladoras do trabalho. Os arquivos audiovisuais frequentemente são dirigidos por pessoas sem necessárias competências. O século XX caracterizou-se por novas formas técnicas de memória, gravação sonora e a imagem em movimento. O autor ressalta que a paixão, o poder e a política são tão inseparáveis da arquivística audiovisual quanto quaisquer outras disciplinas mais tradicionais de coleta e conservação. Por fim, Edmundson nos coloca que a preservação consiste e objetiva de memória. Edmundson nos coloca que a preservação consciente e objetiva de memória é um ato intrinsecamente político e pleno de valores. Deixar agora para a discussão. Darei agora acesso para a discussão. Ok. Pedro, eu considero, colegas, eu considero muito importante as questões actuais do tema de artística audiovisual. Eu considero muito importante o tema de digitalização, ¿sí? De procurar ou dar segurança de conversão de um formato estándar a um formato digital. La obsolescencia, cómo preservar esos formatos que son muy antiguos, el valor del artefacto antiguo, cómo preservarlo como tal. Me parece muy importante la diferencia que hay entre los países, países muy desenvolvidos. Un ejemplo que hablábamos era Brasil no se parece a Colombia, o sea, Brasil tiene una infraestructura audiovisual diferente, ¿sí? Mas Brasil no se parece a Europa, ¿sí? Y hay unas diferencias. El tema de las federaciones, los organismos que apoyan la protección audiovisual o la promueven. Ya que un tema muy importante para mí es la comercialización y el Internet. Son los temas que me parecen muy importantes porque la comercialización debe, para mí, apoyar esa indústria, esse mercado. Bom, pegando na sua informação sobre o comércio, tem aí uma certa discussão, principalmente porque os arquivos audiovisuais, assim como outras instituições que trabalham com acervos, eles têm que estar apoiados, principalmente o acervo audiovisual, com direitos autorais. E aí que começa esse entrave. Por quê? O autor, ou os parentes, as pessoas que tenham detenham do nome, né, da patente dessa obra, ele vai sempre questionar, ele vai estar sempre tentando influenciar no acervo, e o profissional, arquivista audiovisual,
ele precisa ter regras, normas, políticas éticas baseadas na instituição que ele está estabelecido, juntamente com as instituições nacionais e internacionais que as regulam, para que isso não seja um entrave permanentemente. Então, essa é uma questão que eu acredito que deve ser vista sempre, e principalmente fortalecida para as políticas das iniciativas nacionais e internacionais. Complementando, um ponto também, eu vi como evidente, Elinson nos coloca a questão da identidade de um arquivo audiovisual e de seus profissionais. E mesmo sendo uma área de estudo relativamente nova, os estudos de documentação estão ampliando e vem tomando espaço nas instituições, que foi evidente nesse texto de Elinson. E outra coisa também que eu pontuo é a questão da indústria e comercialização. A ideia de novas tecnologias vem dominando no século XX e também início do século XXI. Portanto, e também a noção de desenvolvimento que coloca para a gente a questão do desuso dos formatos. É algo assim que ainda tem que ser muito discutido, apesar de haver grandes e novas experiências, mas algo não sai do pensamento. Como é que vai ficar essa memória? Quando a gente parte com essa questão do desuso, da obsolescência e tal. Então, algo que eu fico ainda me interrogando. O que me chama a atenção nessa parte do texto, como você fala do valor do contrato, que mídias, os vinil, os filmes, eles eram considerados como mídias substituíveis e hoje você observa que eles necessitam de um tratamento mais específico nessa migração. Então, isso me preocupa. Principalmente que tem muita gente que ainda usa o vinil de alguma forma e não tem esse cuidado. E também a questão dos estatutos, porque infelizmente essa área também carece de organização mais específica. Os arquivos que lidam com a audiovisual, eles necessitam, mas tem essa carência de você definir regras, definir formas de tratamento. Então fica muito, eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito e fica muito solto. Então essa é uma preocupação que eu tenho também em relação a esse tema inicial. Corroborando com o que Nancy disse, como a gente viu, o objetivo desse capítulo é justamente discutir sobre os princípios filosóficos em torno da teoria audiovisual. Então, acredito que essa discussão ela pode contribuir para a prática dos profissionais. Justamente porque, para se evitar que o trabalho seja feito de forma artesanal ou de forma intuitiva por parte das instituições custodiadoras de documentos audiovisuais. Eu concordo com a parte preocupante, né, da parte da comercialização, mas que eu vejo uma coisa que ele pondera no texto, que é o equilíbrio entre a questão dos direitos autorais e dos direitos de acesso. Esse equilíbrio deve haver. Essa questão que o Fernando colocou da comercialização da internet. Então, a internet é muito mais difícil, é muito mais difícil de ser controlado. Acho que é isso. Podemos passar para a segunda etapa. Okay. Para a segunda etapa, eu quero usar uma apresentação. Entonces voy a presentarles a todos ustedes una presentación y esa va a quedar dentro del film. ¿Ok? Ok, ahora ¿Sí? Entonces, vamos a ver la presentación todos. ¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Bueno, en mi caso, para poder presentar el capítulo del libro, que es Fundamentos de Archivística Audiovisual, el capítulo que yo tengo que trabajar con, decidí hacer
un diagrama para poder presentar a vocês el contenido del libro y poder de alguna manera ver todo su contenido. Entonces, a continuación, vocês van a ver cómo se distribuye ese capítulo y lo que yo encontré. Entonces, lo primero que puedo hablar es que él tiene unas premisas. Esas premisas trabajan sobre sintetizar, de alguna manera, los puntos de vista profesionales en su propio nombre. O sea, que no estamos hablando en nombre de una institución, o en nombre de la UNESCO, o en nombre de un país. El libro lo que trae son opiniones profesionales individuales, de los individuos, ¿ok? No representa instituciones o federaciones. Eso es algo importante que ellos hablan ahí en ese capítulo, me parece importante resaltar. Y se basa en la UNESCO, en una recomendación de la UNESCO, donde fala que la archivística audiovisual es un área profesional única con pluralidad y diversidad interna. Falando de que la archivística tiene muchos frentes, como lo falamos ahorita con el capítulo de Pedro, y en cada frente pueden haber diferentes especialidades, ¿sí? Diferentes profesionales. No ver como un subconjunto de otra profesión. O sea, lo que están falando ahí es que la archivística audiovisual es una profesión como tal, no es una subprofesión. O sea, que no depende de arqueología o no depende de museología o algo así por eso. Es una profesión. Tiene su propia terminología y su propio glosario. Eso es algo importante que encontré ahí. Otro tema que tiene ese capítulo es la profissões. Eu fala que está dentro de la coleta y la conservación. Mas encontramos que hay muchas profesiones dentro de ese grupo. Está biblioteconomía, archivística, conservación de materiales, documentación, ciencia de información, museología, curaduría y subconjuntos que él fala que existen. Archivística de son o de filmes no posee una imagen tan clara y definida en la conciencia colectiva. Todos los profesionales no ven la archivística de son de film como una profesión, mas lo que el libro fala es que sí lo es. La archivística audiovisual tiene valores. Esos valores son los mismos relacionados con coleta, conservación y los asociados a convenciones de la UNESCO. Esos valores son conservación y acceso, algo que ya habíamos hablado con Pedro y con los compañeros, colegas, como recurso necesario. Conservación y acceso, dos cosas fundamentales. Precisan garantir autenticidad y a integridad de los materiales sobre su cuidado. Básicamente lo que está falando, o que yo entiendo, es que no podemos permitir que se molden o se modifiquen o se alteren los materiales que tenemos ahora. Y hay unas directrices generales en el capítulo. Hay una frase que me gustó mucho que dice: el pasado es fixo. Falando de que nosotros debemos preservar ese pasado de alguna u otra manera. No debe ser alterado. Exigir vigilancia y presteza. O sea, de alguna manera, cuando trabajamos, debemos buscar los medios para que se dé esa garantía. Conciencia internacional, mas porque esa no es igual en todos los países por temas políticos. Y no debe existir en nuestros profesionales conflictos de intereses. O sea, no es un tema político, ni de religión, ni nada por el estilo. Otro tema que trabaja es directamente la archivística profesional, las características de la profesión. Entonces, él fala que tiene que tener una base de conocimiento y literatura, o sea, que esta profesión debe tener base de conocimiento y literatura, debe tener unas éticas y unos valores específicos, una terminología y conceptos que ya se había falado, una perspectiva y paradigmas, filosofía codificada por escrito, o sea, la filosofía debe poderse consultar, verificar, modificar, ajustar,
procedimientos, métodos, padrões y mejores prácticas. Debe existir un foro y una discusión constante y una normativa de formación para todos los profesionales del área. Mas, él fala que existe especialización en temas o soportes, mas no debe existir especialización universal. Lo que fala el libro es que deben existir especialistas por cada rama, mas un especialista general no debe existir o se debe acabar. Formación más práctica y teórica, o sea, menos teoría, más práctica. Formación técnica universal, o sea, que no puede haber diferencia entre Brasil, Colombia, Estados Unidos. Y formación adaptada a nuevas necesidades tecnológicas, como el Internet y cosas por el estilo. Y para terminar, el libro fala que hay algunas asociaciones. Esas asociaciones están divididas en diferentes campos, un campo fragmentado. No es lo mismo la internacional que la regional, son muy diferentes. Y que básicamente es la era del individualista, del profesional individualista acabó, ¿sí? Que los profesionales se deben integrar regional, nacional e internacionalmente para garantizar el acceso y la protección del patrimonio audiovisual. Aquí termina mi presentación. Entonces, abrimos el espacio para la discusión del capítulo. Nesse capítulo, Fundamentos e Definições de Tecnologia, eu noto que é fato permanente na obra essa convergência de pensamentos entre os pares, as pessoas, os autores desse livro, todas as pessoas envolvidas para construir a obra junto com o Edmund. Ele fala que esse livro foi criado com várias intervenções de amigos, de pessoas que trabalham com arquivos, museus, curadorias, bibliotecas, e eles buscaram, né, nessa criação, encontrar termos, definições e uma linguagem comum, né, para que possam vir a desenvolver as atividades da arquivística audiovisual com base na ética profissional, em políticas, normas e todas regulamentadas por algumas instituições, né, como já foi dito, a FIAF, FIAT, Unesp, ASA, Abaquim, Infra, entre outras, vem em conjunto tentando encontrar esse denominador comum, que é a integração dessa linguagem para as atividades. Complementando, por uma definição de arquivo audiovisual, talvez por razões históricas, não há uma definição do que a colega falou. Também não existe uma definição padronizada, sucinta, para se definir. A mesma coisa acontece com a definição de arquivista audiovisual. É algo que se complementa das definições, mas não há uma definição para esses dois temas. Outra coisa também que eu observei é a questão da terminologia. Ela vai variando de acordo com os idiomas. Isso é muito evidente nesse capítulo. E que o arquivo também pode ter vários sentidos, dependendo de significados diferentes, por conta dessa questão da terminologia e nomenclatura. Mais uma coisa aqui. Em questão da definição, como eu falei, não existe questões históricas, e que a questão da definição do arquivista audiovisual, em alguns termos, vem a questão de arquivista de filmes, arquivista de sons, arquivista audiovisual, seja comum nessas áreas. Tem sua biografia. E outro ponto, eu falo dos cursos universitários, que atualmente vem formando graduados em cinema, imagens em movimento e arquivos audiovisuais. Embora o número seja relativamente pequeno, vem crescendo a cada ano. O que me chama a atenção também é a questão da formação mesmo. Ele abre um viés muito grande, quando ele fala que ainda, apesar de se trabalhar muito com isso, ainda não existe um curso específico. Você pega carona em outras profissões. Não existe uma graduação, não existe um curso direcionado. Você tem muitos fóruns, seminários, mas uma formação
com uma carga horária, com disciplinas básicas, ele fala que não existe ainda. Então, isso é preocupante, porque o acervo de audiovisual ele é grande. E ele é diferente, ele necessita de uma atenção especial. É diferente do papel, diferente de outros suportes. Então, eu acho muito interessante essa questão que ele coloca essas questões e deixa uma reflexão também no final do texto. Né? Se existe há tanto tempo, por que não se investir? Por que não se trabalhar em cima de uma formação continuada nesse sentido? Então, isso para mim é uma parte relevante desse capítulo. Bastante. Como a Josiane falou, não há uma imagem clara ainda do profissional, do arquivista audiovisual, diferente das outras profissões, que apesar de o autor dizer que há uma imagem restrita, mas ainda assim, do bibliotecário, do arquivista, ainda assim há uma imagem. E aí o ponto de discussão que eu acho marcante nesse capítulo é que ele defende a arquivística audiovisual como uma área independente. E aí a minha questão é, será que essa segregação não acaba desfortalecendo a área? Ou se houvesse uma união, por exemplo, com a arquivística, que tem vários pontos em comum, será que não poderia fortalecer, amenizar um pouco essas questões? Eu tenho alguns pontos também para colocar. O primeiro ponto é em relação às profissões de coleta e conservação, que foi um dos pontos que você levantou ali na parte da profissão, né? É a autonomia profissional dos arquivistas audiovisuais, né? Que ela pode ser fácil, né? Que ela pode ser fácil em alguns lugares, em outros não. Essa dificuldade, né? Mas que ela tem que ser relevante em todos os locais, né? Outro ponto é sobre o valor, né? Sobre o valor tem dois pontos importantes, que é a questão que você levantou, né? Que os arquivos eles precisam garantir a autenticidade e a integridade dos materiais e que não podem ser submetidos a pressões políticas, econômicas, sociológicas ou ideológicas. Isso é um ponto muito importante. Além também do que a gente começou a falar na introdução, que foi a questão dos direitos patrimoniais, que tem uma importância aí, uma importância comercial, né? Que deve ser equilibrada a legitimidade dos direitos patrimoniais e do direito universal de acesso à memória coletiva. E aí existe já um conceito, esse conceito de depósito legal, que é um conceito já da arquivística. Então, isso são os pontos que eu achei interessantes. Agora vamos fazer o terceiro capítulo. Eu fiquei com... Pega ali na sítio, pega ali na sítio. Ou também uma de sítio. Põe de cadeia. Botamos de cadeia. É mais fácil. Que você pode trabalhar com o cadeia. Ok. Um segundo. Bem, eu fiquei com a parte dos arquivos audiovisuais e o autor Edmondson coloca que os arquivos audiovisuais, no caso das instituições que lidam diretamente com as documentações, têm suas especificidades e princípios, normas de conservação. E pensando que durante todo o século XX houve uma explosão tecnológica desses meios audiovisuais, entendidos aqui com outras definições, como obras que contêm imagens e sons reproduzíveis, integrados a um suporte. A área do arquivo audiovisual ainda é insuficientemente estudada e restrita a alguns profissionais no mundo. Outra coisa também é em relação à questão histórica, que só em 1930 que veio a ganhar identidade visível
de se organizar associações profissionais internacionais que representavam a mídia em específico. E aí, tem tipo categorias que eles colocaram: arquivo de som, filmes, rádios e depois a televisão. Fui seguindo uma ordem basicamente. Sendo que os arquivos audiovisuais também não têm um nascimento oficial. Ele foi no decorrer dessas questões de associação, como nós falamos antes, mas não há firmado, não, esse nascimento oficial nesse período. Não há. E algumas tentativas houve de instituições especializadas, por exemplo, em 1899, em Viena, que provavelmente o primeiro arquivo sonoro estabelecido no mundo. Em 1978, o pioneiro foi o arquivista Rod Wallace, da National Library da Austrália, que recordava a década de 1950, que aí tem ido como o pioneiro, 1978. Outro ponto aqui, que só em 1920 veio a ter valor cultural os suportes audiovisuais, e na TV em 1940. Outro ponto é a questão da história, que varia de país a país. Como o Frank falou até inicialmente, no geral, e a questão de país a país vai variando. Não há um padrão em relação aos arquivos audiovisuais. Além disso, pode também ter a guarda feita por empresas, e pode ser contratada, ele não fica restrito só a instituições públicas, e pode variar um arquivo para outro, que é o que reforça o que a gente acha, que não há um padrão. Em questão da tipologia, os arquivos audiovisuais abarcam uma grande diversidade de modelos e tipos de interesses institucionais. Algo também que eu fiz no livro com a questão da ética, quando a gente vê a questão da não finalidade lucrativa, que é algo que a FIAF condena. Ele não aceita a instituição que visa lucro. Não é condena, né? Mas é algo que fica evidente, que eles pensam que não deve pensar, não deve ver o arquivo audiovisual como lucro, e sim como buscando a sua preservação, apesar das organizações serem independentes, eles têm uma relação de estar trocando as experiências, tanto é que isso fica evidente no decorrer dessa obra, de Emerson, e que também um arquivo nacional é um exemplo, né, deve ser gerido pelo governo, e não deve ter finalidades lucrativas. Em questão da clientela, que é outro ponto também nessa parte, os arquivos são definidos pelos públicos que atendem. No caso, ele estabelece diferenciação, porque os arquivos, por exemplo, aqui ele coloca, de rede de radiodifusão, por exemplo, pode servir prioritariamente às necessidades de estratégias internas de produção daquela organização. E, como não poderia deixar de falar, os arquivos universitários e acadêmicos, que é uma realidade que nós participamos diretamente. Que em todo o mundo existem numerosas universidades e instituições acadêmicas que abrigam arquivo de som, de filme, de vídeo, audiovisuais em geral. E, trazendo para a nossa realidade, no arquivo mundial tudo também tem isso. Tem esse tipo de suportes. Mas aí que é o problema. A formação da graduação é algo que, na sinceridade de todos, me chama a atenção também. Há pouco, ou muito, assim, superficialmente, a gente vê sobre a questão dos acervos audiovisuais. E aí eu proponho que se repense essa questão, principalmente na graduação, que inicialmente você vai ter um contato, e depois você vai na realidade. Sempre, a maioria dos arquivos tem algo audiovisual, e aí você fica meio sem ter como trabalhar, porque não houve um prévio estudo para aquele tipo de acervo. Não é algo que eu coloco.
deveria se pensar melhor na reestruturação curricular e inserir também a questão dos arquivos audiovisuais, que, a meu ver, fica a desejar. Então, sobre arquivos audiovisuais, é isso mesmo. Deixar para vocês complementar mais uma coisa. A questão da preservação, que é muito importante, até porque, se não se preservar, a memória não teremos. Mas, como tem aqui na parte, algumas obras audiovisuais baseiam-se na tecnologia, e as realidades de preservação impregnam um conjunto de atividades de arquivos, integram seu funcionamento cotidiano. A preservação, que determina as percepções da decisão de um arquivo, a consulta ao material, tem sempre consequências tecnológicas e econômicas maiores ou menores. Está acompanhando já? Ok, desse capítulo hay 13 puntos, 3 puntos que eu considero importantes, mas não todos são especificamente de livros, mas são apreciações mesmo. A primeira, que deve, a profissão necessita homologar, estandarizar a terminologia. O sea, porque não se parece a uma engenharia de software, ou não se parece a uma engenharia civil, ¿sí? Porque todavía eu percibo que en cada país se maneja un término, o en cada región se maneja una forma de falar, de trabajar, y eso hace que no se vea como una sola profesión, sino como subprofesiones. Eso es lo primero que yo percibo de aquí. Lo segundo, que los profesionales del área, no, que usted faló, no tienen una formación específica en temas tecnológicos, ¿sí? Y eso los afecta. Ya se precisa en posgraduación o en graduación que ellos profundicen en temas tecnológicos o una especialidad o algo así. Y lo tercero, que es un aporte más mío, es que yo no comparto el tema de la separación económica. Yo considero que para que esto crezca debe buscarse los recursos. Y los recursos son a través de la comercialización. Esse é o meu ponto. Esse capítulo, ele traz os temas relacionados ao suporte, tipo de material e de arquivo que são tratados no geral da obra, traz as preocupações sobre a preservação, as informações que não podem, segundo a Unesco, a memória do programa Memória do Mundo, estabelece que esses documentos possuem conteúdo, dois componentes, o conteúdo da informação e o suporte, o qual ela se inscreve. E é uma preocupação que deve estar sempre presente para que se tenha como gerir, preservar e também tornar acessível, assim como as políticas para comercialização ou, no caso, para que se tenha um aporte, um suporte para manter, para continuar mantendo, preservando esses acervos, tendo essa autonomia. A instituição em si, que possa ter uma autonomia em gestão financeira própria ou de patrocinadores, para que se tenha como dar continuidade. Até porque a preservação não pode ser pensada apenas para hoje, tem que ser pensada em uma coisa permanente. Então, tem que ter, acredito, é necessário, se faz necessário, que se tenha patrocínio, sim, que se tenha financiamento, sim, mas de uma forma legítima, para que não tenha dúvida sobre a integridade daquela instituição ou daquele arquivo. Eu vou pegar um pouco do gancho do Frank, que também foram pontos importantes que eu percebi, que é a questão do glossário das terminologias não ser uma coisa normatizada, não uma coisa... E isso tem um grande problema, porque palavras elas podem ter um programa de significados e comunicações de nuances diferentes em função do contexto do país, né? Então, a gente
tem esse problema. Então, a gente precisa de normas, a gente precisa de... E uma outra questão também que o Tanto colocou, muito importante, inclusive Edmundo só coloca, que a formação do arquivista audiovisual, ela tem relação intrínseca com a informática, com a arquivística, com a zoologia. Isso é fato. Não tem como um profissional de audiovisual não ter um contato com a tecnologia da informação. É uma coisa fácil. Né? Para trabalhar com vídeo, com som, você precisa entender tecnologia. Em todos os formatos, vídeos e tal. O que me chama a atenção aqui é a questão da preservação também. Porque aí fala muito da importância da preservação, mas não existe instituições que tratam especificamente da preservação de audiovisual. Então, a gente faz as coisas muito pelas relações que se mantêm. Troca de experiência. Troca de conhecimento, troca de experiência. Então, esse ponto também me chama muita atenção nesse texto. Essa questão da preservação do audiovisual, essa importância que eu preciso direcionar para esse tema. Bom, como já foi dito, a terminologia é o que dá consistência à área, né? Ele traz aqui algumas distinções que eu acho legal deixar claro sobre os conceitos que são utilizados indiscriminadamente como mídia, material ou documento, onde ele se refere que as palavras mídia e material estão ligadas somente à questão do suporte. E o documento, que é o que é defendido e usado pela Unesco, tem o duplo significado de suporte mais conteúdo. E aqui, na definição de documento audiovisual que ele traz no capítulo, ele já coloca o documento audiovisual como uma obra. Ele diz que são obras que contêm imagens e sons reprodutíveis reunidos em um suporte. E aí, depois, mais adiante, ele vai trabalhar com a ideia de obra nos próximos capítulos que a gente vai tratar. Mudamos cadeia? Quem sim, Seria Seria o Leandro, né? Seria o Leandro. discutamos el tema do capítulo, Eliana. Sou eu. Não, é Gleice agora. Gleice, sigue Gleice. Gleice, por favor, muda acá, por favor. Si quieres, muda. Só ver Para que você quede acá, para que se pueda proyectar você. ¿Me entiende? Okay. ¿Listo? Ok, transmitiendo. Ok, obrigado. Bom, trataremos agora do capítulo que fala sobre preservação, características e conceitos. O objetivo do capítulo é apresentar as características que definem os suportes audiovisuais. Então, inicialmente, o autor explica que existem vários suportes, entre eles, tanto os obsoletos quanto os ativos, né, digamos assim. E também vão desde aqueles que poderiam ser facilmente reconhecíveis e são universais, como, por exemplo, a vitrola, como aqueles que são menos marcantes, como, por exemplo, as fitas magnéticas e os discos rígidos de computador. Bom, no capítulo, o autor esclarece um fenômeno chamado de persistência retiniana, que, na verdade, onde ele explica que, na verdade, as imagens, elas são, na verdade, as imagens são fixas, porém, a ilusão dos nossos olhos, né, com a sucessão rápida das imagens, faz com que dê uma impressão de continuidade. Então, essa impressão de movimento que a gente tem
em decorrência desse fenômeno. Bom, com relação aos documentos audiovisuais, a gente percebe que a diferença entre os documentos audiovisuais e o documento, por exemplo, físico, o documento em papel, é que o documento em papel ele não precisa do intermédio de um outro dispositivo, como o documento audiovisual, que vai precisar do intermédio de um dispositivo tecnológico para que a gente tenha acesso ao conteúdo. Porém, esses suportes e também os dispositivos tecnológicos são vulneráveis devido às suas características físicas. E muitos arquivos, para amenizar a degradação desses materiais, investem em boas condições de armazenamento, que seriam condições de baixas temperaturas e de umidade, como uma forma de amenizar mesmo essa degradação. O outro ponto que ele toca nesse capítulo, que já foi discutido pelos colegas, é sobre a obsolescência dos dispositivos, né? A rápida alteração de formato e a rapidez, né, com que essas tecnologias caem em desuso, a mudança de formatos. Bom, o que cai em um outro ponto, que seria a migração de mídias, né, a copiagem, que ele fala. Que não tem os seus problemas, né, porque esse processo de migração ele pode proporcionar perda e degradação da informação. Então, essa implicação de migração do suporte pode também interferir na alteração do conteúdo do documento. Então, nem sempre é recomendável que exista essa migração de suportes. Bom, ele dá um exemplo rápido sobre essa substituição, por exemplo, de filme de nitrato por filme de triacetato, e depois se descobriu que os filmes de nitrato são muito mais resistentes. Então, houve uma troca equivocada, na qual as cópias não sobrevivem tanto quanto os originais. Bom, é basicamente isso. Okay, vamos a hacer la discusión. Ok, vamos a hacer discusión. Agora hagamos discusión. Ok. Bueno, sobre ese capítulo, yo tengo un aporte es que se debe generar discusiones o la federación de los países deben empezar a trabajar sobre la forma de mantener los formatos antiguos, más no los formatos, sino los recursos para formatos, ¿se me entiende? Las herramientas, los equipos. Sí. Porque los equipos, como yo falaba, están desapareciendo, ya no se construyen piezas, ya es muy viejo. Y si usted quiere preservar formatos, usted también va a querer reproducir formatos, y si no existen los equipos, va a haber un problema. Entonces yo creo que ese es un tema que se debe empezar a trabalhar agora ou a futuro. Principalmente porque preservar, como diz a obra, não significa duplicar. É importante se manter, preservar a obra, fazer cópias quando necessário, dependendo da integridade dessa obra, e, como o Franco colocou muito bem, que se mantenha a importância não só da preservação da obra, e sim do suporte, porque a obra em si ela não vai, o usuário não vai poder ler ou assistir a obra sem que o suporte
esteja em perfeito estado e condição. Pegando o gancho do que o senhor falou, ele reforça, uma das partes aqui, que manter o suporte mesmo diante da obsolescência. E aí ele fala da questão de ter competências necessárias para fazer funcionar e manter. Seria o que a gente vem trabalhando, como você falou. Não ficar duplicando. E manter aquilo ali também, partindo para a questão da memória. Porque quando você muda o suporte, você muda o conteúdo. Você tem um exemplo mais à frente, um disco de vinil, e depois você passa para uma outra mídia, vai alterar. Que seria muito importante. Nesse exemplo também da obsolescência, também você vê aqui no texto que ele fala que essa mudança de mídia, essa adaptação à evolução constante da mídia, não é necessidade do arquivo, mas é necessidade do mercado. É o mercado que faz com que essas mídias evoluam, não necessariamente por ser uma necessidade do arquivo ou da mídia, mas por uma necessidade para fins comerciais mesmo. Então, a gente também tem que estar, eu acho que é uma questão que merece um pouco de atenção, né? Realmente é necessária a mudança, é necessária a migração, ou só acompanhar? Porque às vezes a tecnologia não está obsoleta, ela está obsoleta para o mercado. Para determinado país. É isso, mas para o seu arquivo, para a sua necessidade, é não é isso. E às vezes a gente muda a necessidade comercial, o mercado que promove essa mudança. Eu acho um ponto muito importante a ser discutido, que é a questão da preservação nos países do terceiro mundo, que é uma dificuldade, né? Poxa, inclusive, do avanço tecnológico, de tudo isso, que os países não têm acesso a esse avanço tecnológico tão fácil. A questão de como conservar os suportes, enfim, série de questões que é muito importante ser discutido como fazer a preservação do país do terceiro mundo também. Que não deixam de ser criadores, né? Exatamente. Eles criam, eles precisam. Muitas coisas que vão se Apesar perdendo. do desenvolvimento econômico ainda está engatinhando, mas deve-se pensar para a prática daquela localidade soluções. Ok, seguimos com a seguinte exposição. Quem sigue? Seria Leandro, mas cada um vai falar um pouco. Ok, falemos de lo de Leandro. Eu quero hacer uma proposta. Por que não saltamos o capítulo de Leandro e que outra pessoa fale o seguinte tema e depois, ao final, falamos o capítulo de Leandro? Sim, porque o Leandro pode conectar agora e... Então, quem sigue? Ótimo. Sim? Nancy? Ok, Nancy. Vamos a colocar a imagem de Nancy. Assim? Nancy, você se queda aí? Tá, tranquilo. Sim? Ok. Eu não queria nem aparecer. Então, esse capítulo que eu me dediquei um pouco mais do que os demais, ele fala dos códigos de ética. E ele começa falando que a ética na profissão é produto dos seus valores e motivações fundamentais. Então, ele faz uma referência ao capítulo 2, que fala justamente dos fundamentos da profissão. Então, ele diz que 2 fatores são essenciais. Um que é específico do próprio campo da especialização e o outro que baseia-se em regras de vida de sociedade amplamente aceitas. Os códigos de ética, em geral, são codificações de normas éticas, com orientação para os membros, com garantia para os interessados em seu trabalho, além de funcionarem como mecanismo disciplinário, para fazerem com que as normas sejam cumpridas. Normalmente, esses códigos eles são declarações, eles são emitidos em forma de declaração. Em relação aos arquivos de audiovisual, há códigos de ética a nível internacional, nacional e institucional, centrado em condutas pessoais e na ética das instituições, focando em temas comuns: acesso, acervos, conduta pessoal, conflitos de interesse, dentre outros. Vale ressaltar que as associações da área, elas possuem ou devem possuir códigos de ética. Então, eu fiz uma rápida busca, então, dentro das associações que eu pesquisei, eu quase que não achei nenhum código de ética, nem um código de conduta. Então, eu só achei nessa que está citada aqui, no texto,
que é a Associação Federação dos Arquivos de Audiovisuais, que é a FIAP, que é um código de ética, que ele está institucionalizado desde 1998, e também existia um código de conduta da Associação Brasileira de Produção de Obras de Audiovisual. Então, foram as duas que eu achei, um código de ética e um código de conduta que fala sobre a profissão. Acho que na prática, são orientações que são previstas, as situações, mas elas não oferecem soluções prontas. Então, ela dá uma situação, mas ela não dá uma resposta. Ela deixa para a gente estar no julgamento do valor. É o profissional que, em geral, aceita a responsabilidade de formular um julgamento na esfera ética e nas demais. Então, é o profissional, ele que vai fazer o julgamento ético, de acordo com as suas atividades. Vale ressaltar também que os códigos de ética só têm sentido e respeito quando eles são integralizados nas empresas. Porque tem muitas empresas que têm um código de ética, têm um código de conduta, mas fica guardado na gaveta. Então, ele só tem prática se quando o profissional chega, você dá para ele ler e faz a discussão com ele. Né? Dá o jeito dele questionar ali. Porque não é você aceitar. O código de ética, às vezes, você precisa questionar alguma coisa, você como profissional. Porque, às vezes, você vem com uma bagagem que aquele código de ética ele não atende, ou vai de encontro. Então, ele deixa bem claro que esse código de ética ele só tem validade, só tem institucionalidade se ele for debatido com um novo profissional que a empresa está abarcando. Ele também fala de questões, sobre o acervo, né, que o profissional ele deve estar atento. E na constituição do acervo, ele deve ter preocupações singulares, porque tem situações que caracterizam o uso pessoal. Então, o que está em jogo é o nome do arquivista e não o nome da instituição. Então, que essas questões elas devem ser ponderadas. Isso também fala do acesso. A gente tem de ter um julgamento, um acesso, porque às vezes a obra é a obra de fulano, que vendeu a ciclano, que está convertendo para o acesso. E fica, quem é o autor original? A quem se pediu autorização para divulgar a obra? Então, ele fala que essas questões também devem ser ponderadas. E o profissional ele deve estar fazendo um julgamento de valor, baseado sempre em questões práticas. Ele também fala do ambiente, o ambiente tem que ser propício, para estar evitando também nuances que você deve entender. O arquivista, ele está se beneficiando de certas situações, né? Então, às vezes, cria um ambiente propício e o visitante pesquisador chega lá, não, mas esse ambiente ele não está propício para a obra, ele está propício para a necessidade do arquivista. Então, isso também ele pontua como uma questão de ética. Ele fala das relações que se faz com outras instituições, com outros arquivistas. Você não pode fazer a relação pensando em seu nome, mas no nome da instituição e no nome da obra. Então, ele chama atenção para isso também. Ele também abre um capítulo todo voltado para a ética pessoal. Ele fala da motivação. Você precisa estar motivado. E essa motivação não deve basear no seu interesse. Eu estou motivado porque é interessante para mim. Eu estou motivado porque a obra me motiva, porque o trabalho me motiva. Então, se eu trago o meu campo pessoal, eu estou fazendo isso para uma motivação pessoal minha, e esqueço que eu não trabalho, que tem que ter acesso ao público, que as outras pessoas têm que ter acesso, eu acabo fechando a obra. Então, eu começo a fazer, olha, isso aqui não me interessa, isso aqui não me motiva, então eu não vou disponibilizar. Então, me motiva isso aqui, então isso aqui eu disponibilizo. E, às vezes, o que me motiva, quando eu olho para mim, não é o que motiva o público. Então, ele chama atenção para isso também. Os conflitos de interesse. Os conflitos de interesse também convidam bastante. Né? Fala também da conduta pessoal, né, que você deve se portar diante de determinadas situações. E fala dos dilemas e desobediências também. Porque às vezes você não concordar, não é você aceitar, não é você concordar. É você discordar, não é que você não aceita. Então, ele chama atenção para isso. E também para as relações de poder. Tem muito arquivista que, quando assume uma dessa natureza, ele toma gracia. Quando ele toma gracia, ele esquece o objetivo maior, que é publicizar essas obras. Ok, agora ok. Ok. Bueno, sobre su capítulo, eu tenho
una opinión también. Yo creo que el tema de la normatividad o el tema ético debe trascender o ser manejado a nivel global, a nivel país, por algún organismo que force dicha normatividad. Porque casualmente, esta semana que pasó, tuve que hacer algo en la biblioteca, acá, en la biblioteca de la UFO, es un ejemplo. Y estaba con otra gente, y la gente estaba pesquisando sobre la dictadura. Y lo que ellos hablaron, lo que yo entendí en ese momento es que había cierto material de la dictadura que no se podía acceder, que no estaba permitido acceder. ¿Me entienden? Entonces el acceso está restringido. Entonces, primero, ¿cómo sabemos si está reservado? O sea, uno diría, sí, que hay gente, pero ¿cómo sabe? No sé, si usted no lo puede acceder, si usted no puede verlo, entonces podría estar destruido. ¿Sí? Como no lo podemos acceder, podría haber sido modificado, podría ser alterado. Pero entonces miren que el país condiciona, este material sí, este material no. Y es un problema en Brasil, no solo para Brasil, en Colombia pasa lo mismo. En Colombia pasa lo mismo en el campo militar, hay material que no se puede acceder. ¿Por qué no? Entonces es un poco complicado. Entonces yo creo que falta un organismo mucho más grande, ONU, UNESCO, no sé, que obligue a cumplir ciertas cosas. Porque al final va a ser muy complicado hacer ese tema. O sea, puede existir, pero está en una gaveta. Com relação à ética dentro da área da crítica audiovisual, eu vou destacar 2 pontos, para que a gente não se estenda muito. O primeiro é a relação do descarte de obras, como decidir, né, que obra, que parte de obra, ou que documento da obra que eu, arquivista, não quero mais, não está sendo mais útil. Então, a ética entra diretamente com essa questão, porque ela disse que essa decisão ela deve ser tomada conjunta de conselhos da instituição. Tem que ser fundamentada a partir daí. E o segundo ponto é a cópia, né, da obra ou transferência de suporte. Também, essa decisão vai depender da integridade da matriz e deve ser bem pensada, porque a mudança de suporte ou tecnologia não vai implicar, não pode implicar na qualidade do original, do conteúdo original. Então, são esses pontos que eu aponto nesse tema da ética. Em relação à ética, complementando, cultivar também a memória e a história na própria equipe e também para o profissional. É algo que eu vejo como uma das soluções, porque se você não cultiva para as pessoas que estão trabalhando com aquele documento, fica mais difícil de haver essa questão ética. E como o Flávio falou, a questão dos arquivos da ditadura. Eu tenho no setor que eu trabalho, arquivo da repressão, que por conta da lei de acesso à informação, que é uma contradição que a presidenta libera, em seguida tem a questão da lei, nós entendemos que ela também se refere à vida e pessoal, no caso do documento. Então, diz que vai se liberar sim, mas há restrições, por questão de sigilo, por questão de nome de pessoas, são listagens, por exemplo, que eu posso ter citado no documento e não achei interessante que seja divulgado. Então, é algo assim que se deve muito discutir. E seria o que? Necessário um órgão bem acima para ver essas questões, que eu vejo como conflitantes. A gente vivencia isso lá no acervo em relação à opressão e repressão. É a dicotomia entre a segurança da informação versus o acesso à informação. Isso. É algo muito complicado. Essa questão da ela foi suspensa. Foi suspensa. Porque houve um relatório. Esse nome de pessoas, situações. E as pessoas não aceitaram. E foram com a lei, né? O respaldo no artigo 31. Olha, eu não gostei de ser citada, que foi presa, por exemplo, né? E que eu participava do documento estudantil e fui citada no relatório. Eu disse isso, não foi no meu arquivo, no trabalho. Mas houve essa situação no relatório a partir de documentações que foram apresentadas. Eu acho que a publicação poderia acontecer sim. Agora seu nome, isso aí. Porque existem, por exemplo, teve um trabalho agora de um jornalista que ele publicou sobre a questão da prostituição internacional, né? Da comercialização de prostitutas
internacionalmente em prostitutas de luxo, né? Ele faz esse trabalho e ele menciona todo mundo em várias instâncias, pessoas que são de alto poder, ele não fala o nome. Então ele pode publicar o negócio dele. Sim, todo esse documento, que Onde está o documento, onde foi o documento que foi produzido. O livro é um livro aberto. Aonde foi produzido tudo isso, ele pode falar agora no nome. E pessoas pediram Isso é uma política. É político. E é complexo, porque você coloca um nome no lugar da pessoa que tem interesse em informação veícula e também daquele outro que não tem interesse em ser divulgado, e a lei diz que são 100 anos. Acho que dá. Voltando ao texto, o que Franklin falou sobre a formalização desse código de ética facilitaria, né, o trabalho em conjunto e sairia um pouco dessa questão subjetiva, que é o que a gente está discutindo. Ficar muito na seara subjetiva. Eu acho que a questão de o arquivista ele é que nem um político, né? Ele precisa dar confiança, né? Ele precisa ter confiança, né? Ele fazer atividades. É como se fosse um político. Que temático muito complexo. É complexo. E esse, voltando esse tema que a gente estava discutindo da ditadura, a questão também do nome é uma questão mais política do que ética. Né? Más político que ético, totalmente. Por eso eso es complejo. Porque si no se quita lo político, ya no es complexo. Exatamente. Enfim. Passamos Pasamos a seguinte conclusão. capítulo. Ok. Antes de concluir, os princípios de gestão. Que de Leandro. Debemos falar do tema de Leandro. Debemos seguir do tema de Leandro. Seguiremos. Então, vou deixar aberto, né? Sim. Cada um faz Sim. minuto. Pedro, inicia, por favor. Vamos seguir. Sim, você arrancou? Sim. Por favor, sim. Tempo. Sim. Vamos lá. Eu não quero pensar. Quer? Começa. Bem, esse princípio de gestão ele trata da questão de políticas e lá na frente fala um dos pontos que eu observei que nem sempre essas políticas são enunciadas e definidas com muita precisão. É o que a gente acabou de discutir aqui. Um exemplo, a lei de acesso à informação. Ela vem para liberar e, ao mesmo tempo, ela vem restringir. É um tema, é que esse tema le pega a muitos temas. Isso. O tema dele, le pega a todos muitos temas. Outra situação que eu achei interessante é a questão de recomendação sobre salvaguarda e conservação de imagens do movimento, que a Unesco vem e consagra esse princípio. E outro ponto, a preservação, acesso e gestão dos acervos. O acervo permanente é um objetivo de preservação, como nós sabemos. E sem ele, a preservação não teria sentido. Né? Porque quando você chega ao nível do arquivo permanente, ele está ali para a prova, história e preservação da memória, seja institucional ou seja de arquivos privados que são custodiados em instituições públicas, que é algo também evidente. E aí, nessa preservação, você tem que ver a questão do controle desses acervos, das condições de armazenamento, da questão da conservação dos originais, voltando para aquela questão dos suportes, transferências, isso. Aí tem que estar atento para todas essas. Prometer a preservação a longo prazo de materiais. Para que não venha a perder a memória. É o que a gente mais busca, né? Preservar aquela questão. Mas é porque eu não comparto. Não sei vocês que pensam, mas quando a política interfiere en el almacenamiento de información, eso que você está falando de preservar, de informar, no está aplicando. Porque si el Estado no está interesado
Também. Que essa informação se preserve. Tem também essa questão. El tema ético ya no existe. É. El tema de preservación y el tema de acceso ya no existe. ¿Se me entiende? Entonces, pues, no sé vocês que pensem, pero es que yo cuando veo esse capítulo, Por isso, necessidade de normas severas, né? que acumula dúvida de sua aplicabilidade real. Real. Como ele coloca Porque se aqui, você não tem como acessar, como é que você vai saber se ele está preservado? Si no lo podemos ver, ¿cómo sabemos si existe? E, Por ejemplo, que tengo una duda, mucho del archivo de vocês, o el archivo del mundo, o los países subdesarrollados, los datos están a mano, en papeles. O sea, la Big Data para mí, Big Data está en papel, no está sistematizado. O máximo que está es en Excel. é, Mas cualquiera puede borrar, cambiar. Não sei como é que você pode anular. Mas sim, pero você pode acceder. Você pode acceder múltiplas cópias. é como ele coloca aqui, que o acesso e até certo ponto a preservação são regidos pelos direitos autorais. Es que lo que eu falo, mi punto es que está en un libro. Está en un libro. El libro lo tengo eu. ¿Qué hay en el libro? Você tem acesso. No más. No. Yo puedo quitar una hoja y automáticamente eso puede crecer. ¿Entiendes? E aí eu posso falar sobre aquele assunto e falar que aquilo é verdade. a única verdade, e aí o teu direito O peor, puedo coger el documento, lo puedo cortar, quitar y dejar otro documento. Mas aí que vem Mas eu a vejo necessidade que da a mesma ética. manipulação que vocês fazem no digital, você faz no físico. Agora, quando você faz com uma produção mais científica, que você exige prova, aí complica, porque tanto você vai ter que provar se você fizer a mão, como se você fizer em forma de sistema. Então, eu acho que a manipulação, ela tem dois caminhos, independente de você ter uma legislação maior. Porque eu posso, do lado, de qualquer forma, eu posso estar fazendo o texto toda mão e ter toda uma fundamentação teórica que eu possa estar provando tudo aquilo. Mas la diferencia está en el acceso. Sí, ejemplo. Este video que estamos haciendo ahora nosotros, Gary lo ve. Y ella escribe sobre el video. Si dentro de 10 años ella ve el video y ya no está en todo el video, ella puede hablar que ella lo vio hace 5 años y que el video mudó. Mas ahora, como no hay acceso, no hay cómo probar. Ese es el punto. Después sí se pueden hacer, pero si hay acceso, alguien puede hablar, decir, no, está incompleto, falta algo. Voy a poner un ejemplo en mi país. En mi país murieron varios candidatos presidenciales durante los años 80. Murieron 4 candidatos presidenciales. Cuando revisaron las grabaciones, por ejemplo, en el asesinato de Luis Carlos Galán, muchas de las grabaciones desaparecieron. Y mucha gente dijo, no, pero nosotros grabamos eso. Nosotros tenemos la grabación. Estaba la grabación, no, pero ahora no está. ¿Por qué la grabación desapareció? Porque a alguien no interesaba. No interesaba que ese film quedara. ¿Sí? Eso es un punto. E a gente tem que, só complementando, tá? Tem que ter uma missão maior, que é qual? De você servir ao público, o interesse público. Como parte da questão da informação, né? Isso é grande, né? É grande. E, às vezes, ele é manipulado por questões políticas. Vamos passar logo para a conclusão, porque o vídeo está acabando Tá esse bom. tempo. Bom, Certo. deixa eu só finalizar essa parte de gestão para entrar na conclusão, tá? Então, no princípio básico, Entonces mudemos pantalla. Vira para ela. Sim, mas aí ela está concluindo, né? Sí, sí, pero o princípio básico é da formação, no caso da gestão do arquivo, né? A obra fala que ela tem que ser o estudo de um nome, pode ser o nome de alguém, uma pessoa de importância sobre a instituição, ela tem que ter uma localização física, estrutura organizacional, quadro de pessoas que estejam engajadas no cuidado desse acervo, equipamentos e instalação. Isso é apenas para finalizar essa questão de gestão no sentido prático, já que politicamente e eticamente foi bem tratado. Então, chegamos à parte final desse projeto, né, dessa atividade, onde
foi possível identificar que, a partir, pensando na condição do mundo hoje, atualmente, faz-se cada vez mais urgente a necessidade de criação de políticas e normas éticas, além da adequação dessas práticas epidísticas, museólogas e biblioteconômicas, claro, porque, pelo meu entendimento da obra no geral, ela trata do arquivo audiovisual, mas não deixa de citar essas outras profissões, ainda que, no meu ver, um pouco nebulosa quando o autor ele rotula algumas partes, o arquivista, o bibliotecário e o museólogo apenas como um profissional coletor e conservador, sendo que tem uma parte com relação a essa informação, tá? Quando eu penso o seguinte: o que seria o arquivista audiovisual para o autor, se não também um coletor? Até porque o profissional arquivista audiovisual, ele também não deixa de tratar daquela obra, daquele documento, pensando na preservação, no acesso, sim. Mas ele, o arquivista, ele não é, ao meu ver, ele não é produtor, editor, nem diretor cinematográfico no sentido de criação. O autor traz, sim, que o arquivo instituição, ele é autor ou produtor, no sentido de que quando ele cria, ou quando ele dá uma base para uma entrevista de uma determinada pessoa falando sobre fato histórico. Nesse ponto, a instituição arquivo, sim, ela, pelo meu ver, eu concordo com o autor, mas não quando ele distingue as profissões, dizendo, esse aqui, ele é apenas parte, ele tem fundamentação filosófica, legal, de éticas, de normas, para tratar de obras cinematográficas, de som e vídeo. Mas os outros não. Na prática, não vivemos isso. Apesar de que bibliotecários, arquivistas e museólogos ainda têm, até o momento, algumas dificuldades com relação ao cuidado dessas obras, é fato, porque essa linguagem, essas normas, essas éticas ainda estão em construção. Então, apesar de tudo isso, nós ainda temos essa barreira. E acredito que, com o avançado dos tempos, com o passar dessas novas obras, outras que virão, vamos chegar a, pelo menos, um caminho, uma luz para o caminho. Ok, então, hacemos debate. Sim. Ok. Entonces, mi conclusión sobre la conclusión y mi propia conclusión es que es una profesión muy importante para el mundo en general, que requiere una estandarización, que requiere una normativa muy por encima de los países y que requiere una profesionalización, un proceso formativo muy específico. Eso es lo que yo entiendo en mi concepto de la conclusión. O autor nos apresenta em seu texto uma gama de princípios e valores da profissão de forma até recorrente, como já TBC, uma obra que se propõe ao introdutório. E as questões que permeiam desde a ética pessoal dentro do ambiente do trabalho até casos mais amplos, como o direito público e privado, que é algo ainda polêmico, a se tratar especificamente desse tipo de arquivo, uma vez que há direitos de uso de imagem, direitos autorais, etc. E, para complementar, hoje vemos uma mudança tecnológica importante, transformando essa relação com a memória, da salvaguarda do patrimônio. O que se começou a chamar era digital, entre aspas, né, terá implicações futuras para as áreas ligadas à documentação, como também para o arquivo audiovisual. Eu penso que a obra ela não se fecha em si. Acho que tem muitos pontos ainda para discutir. A questão da formação, do acesso, da preservação, as questões éticas. Eu acho que tem muito ainda a se discutir. Eu acho que é só uma porta. Eu acho que muito a gente não precisa
É só uma introdução. A gente precisa fazer um debate com outros autores, com outros textos, para poder a gente ter uma conclusão, ou pensar em algo conclusivo. Mas eu vejo que o livro é só uma introdução de vários aspectos que merecem atenção. Eu acredito que os temas que ele desenvolve no livro são temas ainda que suscitam muitos debates e as problemáticas a gente ainda pode perceber em nosso contexto. E um outro ponto que ele deixa para reflexão, né, que é a questão da era digital, para refletirmos, né, como será a preservação dos documentos audiovisuais. A gente não sabe o que é que vem por aí. O livro ele foi publicado, como eu disse, em 98, sendo revisado e ampliado em 2004, né? E de lá para cá nós temos o quê? 12 anos, e que pouco se teve de evolução na arquivística audiovisual. Eu acho que coisas pontuais, como, por exemplo, uma disciplina como essa na universidade é muito importante. Agora que isso precisa ser amplificado, né? Isso precisa ser acuado e muitas outras pessoas precisam ser atingidas, né? A gente tem aqui um material introdutório excelente, né? E que, a partir disso aí, a gente já tem uma visão diferente do que é a arquivística audiovisual e que a gente tem possibilidade de discussões mais... Mas todavía es una materia teórica. Esto debería ser como un introductorio. Sim. Esto, para mí, es un introductorio a la materia. Isso. Porque no hay laboratorio, no hay... Mas isso Mas aí porque requer as instituições ainda não Não têm Não é estruturado. Falta estrutura. Porque também não adianta você ter só disciplina se você não tem uma estrutura prática. E a gente vai ficar recorrendo nos conceitos, já é um caminho, mas O caminho que a gente pode até deixar para outros se virou, a partir do momento desse trabalho que a gente já está aqui. Que é uma discussão, sim, mas é uma discussão válida, porque a gente pôs as nossas opiniões, ajustou algumas coisas, compartilhou outras, houve divergências, então é algo que vai se propagar e depois se compartilhar com outros. da mesma maneira que a própria aula, ela traz informações como uma aula aberta, porque várias pessoas deram sua contribuição, fica mais. Então é isso. Ok, então é isso. Acho que só ficou faltando, infelizmente, o Leandro deve ter tido algum problema na conexão dele, técnico. Então, só faltando a presença dele mesmo, mas conseguimos discutir aqui todos os temas, né? E espero que esse vídeo fique aí para outras turmas poderem estudar. ¿Y despedimos? Hasta luego, chao. Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui realizando esse trabalho da disciplina de arquivos audiovisuais, onde nós estamos tratando sobre o livro Filosofia e Princípios da Arquivística Audiovisual, do professor, né, o teórico Ed Monson. E nós vimos que, dentro do que foi proposto, nós estamos aqui fazendo essa apresentação sobre princípios de gestão. E nós podemos perceber que o livro ele tem como ideia principal ser uma base teórica, né, já que não se havia essa carência de base teórica. Então ele é um livro que ele serve para embasar, né, para servir de fundamento para a teoria, principalmente relacionada aos arquivos audiovisuais. Então nós vamos perceber que os arquivos, né, eles têm as suas especificidades,
Porém, existem princípios fundamentais. Nós vamos entender que, principalmente, os arquivos audiovisuais, eles têm as suas diferenças de suporte, né, de materiais, mas aqui o professor ele se propõe a criar um princípio fundamental, uma base, né, já que ele estava escrevendo esse livro para uma base teórica. Então ele diz que é necessário a criação de políticas, a seleção e incorporação de acervos, ele trata também sobre esse tema, os critérios de exclusão, e nós vamos vendo os demais princípios de gestão ao longo dessa apresentação. Mas o que, como ideia fundamental, ele disse que a princípio, para se fazer uma gestão num arquivo audiovisual, é necessária a criação de políticas, estabelecer, definir a política do arquivo, já que sem nada concreto, sem nada escrito, é muito difícil, né, se fazer uma gestão. E nos arquivos audiovisuais, ela é primordial, porque ela vai embasar todo o trabalho que vai ser feito, né, de preservação, de aquisição de filmes. Então nós vamos perceber que as políticas ela tem que ser criadas conforme, né, a realidade do arquivo, porque muitas vezes o que nós, né, vimos é algumas políticas que são muito bem elaboradas ou que estão muito distantes daquilo que é a realidade do arquivo. Então ele diz que a política ela tem que ser criada conforme a realidade do arquivo, e também ela deve ser preferencialmente maleável, porque é mais fácil de se mudar, é mais fácil de se discutir e de se fazer várias atualizações caso seja necessário. Então ele trata sobre primeiramente a política, que é um item fundamental, vai tratar sobre a seleção e incorporação, que são ações subjetivas, critérios de exclusão também. Então nós vemos que a preservação, o acesso e a gestão de acervos, ela começa também com a documentação e controle rigorosos, né? A criação de inventários, completo de acervos, concílio da informática, ou seja, a base de dados, né? Então essa organização, como todo arquivo, né, ele precisa primeiramente ser organizado e aí depois, né, se criar esses inventários que vai servir de base, né, para o pesquisador, para o público em geral. A conservação dos materiais, dos originais principalmente, né? Quando se pensa nessa conservação dos originais, a gente pensa também logo pelo lado do acesso a essa documentação, porque muitas vezes as pessoas fazem cópias desses materiais e a tendência é se destruir os originais, mas ele fala que nós devemos ter cautela ao destruir os documentos originais, né? E conservar os originais, já que às vezes as cópias, né, que são feitas, elas não saem com uma boa qualidade, né? Então é necessário preservar o original em todas as coisas. As condições de armazenamento também são muito importantes, como temperatura, umidade, luz, animais, insetos e segurança física. Os requisitos ideais variam bastante em função do suporte, ou seja, nós temos vários suportes, né, de ali materiais que estão no arquivo audiovisual, então é necessário sim, né, fazer toda esse trabalho de colocar na temperatura ideal, ver a questão da umidade, luz, né, ter também a segurança física. Tudo isso é muito importante e
nós temos que trabalhar, né, tentando minimizar, né, porque nós sabemos que muitas vezes os arquivos eles não dispõem de muito dinheiro, de muito recurso, então temos que agir de alguma forma, e dessa forma nós temos que trabalhar dentro dos requisitos ideais ou que possíveis, né, para que esse material ele não venha a se perder, né, não venha a ser degradado. Então, ele também fala sobre a transferência de conteúdo e sua copiagem em formato diferente. Também deve ser usada com cautela. É inevitável quando o original se tornou instável, porém frequentemente traz perda de informação. A recomendação é réplicas exatas do original, ou seja, com a transferência, né, de conteúdo, né, nós vimos que muitas vezes as cópias, né, que são feitas dos materiais originais, né, elas trazem alguma dificuldade, trazem alguma perda para o material original. Então nós vemos que também é necessário ter essa cautela. E nós vemos que entre se fazer uma cópia e destruir o material original, é melhor não fazê-la, né? Então a recomendação também para esse tipo de cópias é que sejam réplicas exatas dos originais. Comprometer a preservação a longo prazo de um material. Quando o original for frágil e não existir cópia de consulta, é melhor dizer não do que expor o material a danos irreparáveis. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Quando o original ele já estiver em uma situação crítica, já tiver um pouco, né, ali desgastado, né, degradado, nós devemos ter cautela também a fazer as cópias de consulta. Então, é melhor dizer não. O suporte. Não há procedimento único, né? Os suportes são diferentes e, portanto, não existe um padrão único para seu manuseio, gestão e conservação. Quando existir normas, devem ser seguidas. Os suportes eles são diferentes, né? E a sua regra também para manuseio, né? Elas também variam. E no arquivo audiovisual nós devemos fazer conforme a norma. Devemos seguir as normas de cada um. A documentação, né? A exemplo de outras instituições, o arquivo deve seguir normas severas no que concerne a documentos sobre sua incorporação, consultas e outras transações com o objetivo de registrar a seriedade de sua gestão. Exatidão nas informações, ou seja, nós, né, podemos ver que algumas vezes nós podemos encontrar filmes, né, alguns documentos que eles são parecidos, então nós devemos tomar cuidado com essa documentação que possivelmente pode ser catalogada com o mesmo nome ou a mesma forma ali né, de classificação. Então nós devemos tomar cuidado na exatidão das informações, ser muito criterioso quanto a isso. O empréstimo externo, né? Eu ainda coloquei ali que documentos insubstituíveis, porque com os documentos como nós conhecemos, né, os papéis, né, os mapas, as formas, né, de documentos como nós conhecemos, nós vimos que há também uma preocupação, principalmente porque quando nós emprestamos a uma possível perda, né, de algum documento, alguém pode vir até mesmo a rasgá-lo, a escrever no suporte. Então há um certo cuidado, e principalmente com os documentos audiovisuais, já que são documentos que são insubstituíveis muitas vezes. Então tomar muito cuidado com a questão do empréstimo externo, né?
Princípios de ética e conservação de materiais, documentar as ações realizadas e tomar decisões coletivas a fim de facilitar a pesquisa no futuro. Então, também a pessoa que está trabalhando no arquivo audiovisual, ele tem que agir com ética, né? Na conservação dos materiais. Tem que documentar as ações, né? Deixar tudo claro, discutir, né? Não como nós conhecemos, né? Na área até de arquivo comum, que a pessoa deixa o manual de arquivo, ou então muitas vezes nós nem mesmo encontramos o manual de arquivo, mas ele organiza da maneira dele, e ali quando essa pessoa sai, quando essa pessoa falece, ali tudo se perde, nada se encontra. Então há uma certa dificuldade quanto a isso. Então ele diz que essas decisões ela tem que ser tomadas de forma coletiva, né? Elas têm que ser discutidas, né? A fim de facilitar a pesquisa no futuro. A catalogação, né? A catalogação é um arquivo audiovisual, um instrumento-chave de acesso e ponto de partida para a pesquisa. Então, a catalogação é uma atividade intelectual que segue normas internacionais. Então, existem pessoas que se dedicam particularmente a essa área, ao estudo dessa área, né? E a catalogação ela envolve um trabalho também de assistir também os filmes, né? Coletar os dados. Então, muitas vezes esse profissional ele conhece, né? Ele assim embasa muito bem essa questão do filme. Ele sabe relatar, ele conhece a fundo, é um profundo conhecedor dos filmes. Então, é uma atividade intelectual que segue normas internacionais. Elabora-se manuais de regras básicas e de padrões de metadados, né, para que a pesquisa ela seja possibilitada, né? Por fim, ele trata sobre os aspectos jurídicos e nos arquivos audiovisuais exercem suas atividades no âmbito do direito contratual e da legislação dos direitos do autor. Deve-se respeitar a lei no que se refere aos direitos dos titulares das obras. Quando existe dificuldade em identificar os direitos autorais, o interesse público deve se sobrepor, permitindo consulta ao acervo. Aqui ele diz que realmente é necessário, né, o arquivo ele está de acordo com as leis, né, de direitos contratual, né, direitos aqui do autor, e muitas vezes há uma dificuldade, né, principalmente quanto à doação ali de materiais, quando se passa de família para família. Então há uma dificuldade em saber quem é detentor daqueles direitos. Então ele diz que, tendo essa dificuldade, eu acho que vale a pena dispor esse material para o público, né? Vale a pena permitir essa consulta ao acervo e principalmente, né, fazer com que, porque, por exemplo, no, existem arquivos audiovisuais em que ele é fiel depositário, então ele recebe toda a documentação independente, como nós conhecemos, né? Aqui nós aqui podemos dar um exemplo, é o CONARC, né? Onde ele recebe todos os documentos, né, dos órgãos que são do Poder Executivo. Então, se caso ele fosse ali um arquivo audiovisual, ele iria receber toda essa documentação, todos esses filmes, né, todos esses materiais de uma determinada esfera de poder. Então ele ali não teria que se preocupar muito com isso, mas muitas vezes esses arquivos, né, eles não são assim, são feitas também doações, alguns documentos que ali trazem
assim, essa dificuldade em saber quem é o detentor das obras. Então ele diz que nesses casos é bom que se permita a consulta ao acervo, e quando possivelmente esse detentor desse direito, né, o titular da obra, ele aparecer, que se pague, né, o direito pela reprodução das imagens. E por final ele afirma: nenhum arquivo é uma ilha. Ele que retrata a importância da relação e troca de informações entre arquivos para estimular as trocas, influenciando prioridades e indústrias e demonstrando-lhes utilidades e valor. Ou seja, hoje nenhuma instituição, né, ela vive sozinha, principalmente um arquivo audiovisual. Pode ser aquele da mais importância, pode ser aquele de menor importância, mas ele deve dialogar, sim, né, e tem essa troca de informações que visa a estimular, né, a produção, a indústria, e também faz com que agregue valor à área, né, à profissão. E assim nós podemos ver que a arquivologia, os arquivos audiovisuais, eles vão, né, assim, crescendo, tendo visibilidade e a cada dia sendo atribuído o seu valor. Gostaria aqui de agradecer a todos e dizer que esse é o meu comentário sobre as ideias do livro, e principalmente no tópico princípio de gestão. Eu agradeço a todos. Bom dia.